Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma terça-feira, com a live da nossa igreja, Igreja Evangélica Ana Maria. Muito boa noite. Eu gostaria de estar trazendo para vocês hoje uma reflexão sobre o que é ação social na igreja, sobre o que nós, da Igreja Evangélica Ana Maria, passamos para os nossos membros e para as pessoas que nós estendemos as mãos, os outros ministérios, a obra missionária. Então eu quero trazer para vocês aqui uma passagem de Provérbios, que é Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28, que diz a palavra de Deus: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas a teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se você tens agora contigo. E em 1 João capítulo 3, do versículo 16 ao 18, diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está fazendo uma pergunta aí. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então o que nós podemos falar dessas passagens, Existimos como igreja evangélica. Como nós existimos? Para cooperar para o crescimento do reino de Deus. Como está na nossa missão aqui, cooperar para o crescimento do reino de Deus, pregando o evangelho de Cristo a toda criatura, praticando o amor de Deus, realizando obras sociais, apoiando outros ministérios, ajudando a cumprir o seu chamado. Ou seja, Jesus Cristo, a ação social na igreja é a manifestação prática da mensagem do Evangelho. O Evangelho de atitudes e não somente de palavras. Jesus Cristo foi sem dúvida o maior exemplo de preocupação e auxílio aos necessitados. Os seus ensinos e suas obras demonstraram isso. Uma das suas ricas parábolas é do bom samaritano, o bondoso homem que arriscou a sua vida para cuidar do necessitado desconhecido, com quem o sacerdote nem o levita se importaram. Ou seja, qual é a missão da igreja na terra? A missão da igreja é praticar o ID, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15, que é ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas somente de palavras? Não. Mas praticando o quê? As obras, ação social. Por isso eu volto a dizer, a ação social na igreja é que devemos socorrer aqueles necessitados. Devemos socorrer realmente aqueles que realmente precisam. E para isso, qual é o objetivo da ação social? Então, se a nossa igreja tem uma missão, e essa missão é cooperar para o crescimento do reino, pregar o Evangelho, praticar o amor de Deus, realizar obras sociais e apoiar outros ministérios, ajudando a cumprir o seu chamado. Em que sentido? Primeiro, as metas da igreja. Pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. A igreja está fazendo? Praticar o amor de Deus realizando obras sociais. A igreja está fazendo? Apoiar outros ministérios, ajudando a cumprir o seu chamado. A igreja está fazendo? Se a igreja não está fazendo, a igreja está fazendo o quê? A igreja está negando aquilo que Jesus colocou nos seus evangelhos, que é pregar o evangelho. Amém, amados? Então, essa ação social faz parte da igreja evangélica aqui na terra. Mas, para isso acontecer, nós temos que fazer o quê? Primeiramente, buscar dentro da igreja a verdadeira visão,
a verdadeira missão e cumprir o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, dentro dessa nossa missão, dessa nossa visão, existem as duas missões da igreja. Que basicamente a Igreja de Jesus Cristo tem duas missões a desempenhar em prol do reino de Deus. Primeira missão, pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, fazendo os discípulos em todas as nações. A segunda missão, praticar e demonstrar ao mundo o grande amor de Deus, realizando as obras sociais. Ou seja, lá, através dos múltiplos dons e habilidades dados por Deus, cada convertido, a igreja manifesta a graça e a sabedoria de Deus ao mundo, para que o Evangelho de Cristo seja pregado a toda criatura, resultando na salvação de milhões de pessoas. A nossa igreja, ela tem um compromisso com a obra missionária e com a obra social. Nós, a Igreja Evangélica Helena Maria, nós temos ultimamente, desde o princípio, perdão a palavra, desde o princípio, este compromisso com o próximo e com a obra missionária. Atualmente nós ajudamos instituições, ONGs, que tratam de dependentes químicos na área das drogas e do alcoolismo. Nós realizamos há mais de 20 anos essa obra em arrecadação de alimentos. Nós trabalhamos com internações de dependentes químicos, destinando a internação de pessoas que realmente, de forma voluntária, querem se recuperar desses vícios. A obra de arrecadação de alimentos é uma obra que nós fazemos mensalmente, arrecadando alimentos não perecíveis e destinando esses alimentos para essas ONGs, essas instituições que cuidam dessas pessoas com dependência química na área das drogas e do álcool. Outra parte desses alimentos, nós socorremos os domésticos na fé e também pessoas que não são da nossa igreja, pessoas que batem a nossa porta e realmente precisam, estão passando por necessidades, por a família estar com problema financeiro ou o chefe da casa está com um desempregado. Tá? O que nós queremos passar para vocês é essa obra social que tem que funcionar. Ela tem que funcionar juntamente com a evangelização do teu próximo. Porque de nada adianta você chegar para a pessoa e pregar o evangelho, sendo que a pessoa está com dificuldade na área da alimentação, na área da saúde. Então, nós temos que fazer com que essa evangelização, essa ação social, chegue até esse membro para que ele possa funcionar dentro do corpo de Cristo, para que a palavra de Deus seja ministrada a ele e ele possa chegar-se dentro do ministério, dentro da igreja e na palavra do Senhor. Então, o que eu quero trazer para vocês é explicar o funcionamento da ação social na nossa igreja. Nos últimos anos, nós desenvolvemos dentro da nossa igreja a visita social nas instituições, ação social, onde nós levamos a palavra de Deus àquelas pessoas que são internadas, aquelas pessoas que realmente necessitam do amor de Deus, e aquelas pessoas que necessitam de um abraço, necessitam de uma palavra, de um carinho, e nós preparamos todo cuidado o almoço, nós preparamos com todo cuidado esse tratamento com eles, que realmente são pessoas carentes, que necessitam do amor e da palavra de Deus. Tá? Ultimamente nós fizemos um trabalho em Ilha Comprida com os índios, onde na primeira visita, em novembro de 2022, 23 índios aceitaram a Jesus. A tribo Cagoipotê, que fica em Ilha Comprida. E foi um trabalho abençoado, desenvolvido pela ação social, desenvolvido pela IHM, pela Igreja Evangélica Helena Maria. Foi um trabalho que surtiu um efeito tão grande que o próprio cacique deseja construir dentro da tribo uma igreja evangélica para pregar o evangelho a todos os índios
na sua própria aldeia. Ou seja, é um trabalho abençoado? É um trabalho que se alegra no coração de Deus? Sim. Mas a igreja tem que estar o quê? Unida. Porque se a igreja de Jesus Cristo não for uma igreja unida, uma igreja dividida, como que nós podemos ganhar almas para o reino se a igreja está dividida? A igreja tem que estar unida. A igreja tem que ter pessoas que realmente estão disponíveis para trabalhar, pessoas que realmente se dispõem a servir a palavra de Deus, pessoas que realmente se dispõem a cumprirem o chamado. Amém, queridos? E ultimamente nós fomos também numa casa feminina, há mais de 15 dias atrás, onde nós trouxemos também uma palavra, nós fomos fazer o almoço, nós pregamos realmente o amor de Jesus Cristo, onde 5 pessoas citaram Jesus. A diretora da instituição, a pastora Débora, ficou encantada com o nosso trabalho. E o trabalho realmente do Evangelho de Cristo é isso aí. É através de práticas, através de atitudes, não somente de palavras. Como está escrito nesse último versículo que eu li, que é o versículo 18 de 1 João 3, 16 ao 18, que é: filhinhos, não amemos de palavra de boca, mas em ação e em verdade. Qual é essa ação? Ação social, ação que realmente faz com que a pessoa se torne uma pessoa, um membro que funciona no corpo de Cristo. Eu particularmente, desde 2001, quando eu cheguei na igreja, eu me converti no ano 2000 para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E em 2001, quando teve o primeiro anjo de Deus, que era anjos, era a primeira saída que nós fizemos, e isso despertou dentro de mim esse trabalho social, esse trabalho de evangelismo com moradores de rua, com dependentes químicos, e estou nisso aí até hoje, há mais de 20 anos, trabalhando com esse público, trabalhando nesse ministério, praticando esta ação social dentro da igreja. E é um chamado, eu sinto dentro de mim que é um chamado de Deus. É um chamado que o Senhor cada vez mais está me enquadrando. Ou seja, eu busco mais de Deus esse desejo de servir nessa ação social. E conto com uma equipe abençoada, juntamente com o meu vice-líder, com o Paulo, que é uma pessoa também que Deus abençoa e usa bastante, uma pessoa que realmente tem o coração voltado para o Senhor. E eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e ao nosso pastor e à pastora Irene, ao pastor Fernando e à pastora Irene, que nos confiaram esse trabalho, que está junto com a gente, desenvolvendo esse trabalho, sempre dando apoio para a gente, sempre nos apoiando em tudo que a gente for realizar. Os eventos que a gente está junto, o pastor está sempre, como é que se diz? Ele está sempre visualizando, ele está sempre monitorando a gente, orientando no que for preciso. E isso é muito bom. Por quê? Porque o corpo de Cristo necessita isso daí. E que a gente possa passar para as pessoas não somente o Evangelho, ou seja, não somente o ID de palavras, mas de atitudes, de ação, onde que a igreja possa funcionar, onde a igreja possa realmente fazer a diferença. E nós temos que andar na contramão do mundo. Nós temos que realmente fazer a diferença. Tá ok? É como uma vez uma ilustração que eu escutei de um pastor amigo meu, que ele falou assim que uma certa vez, né, na ilustração ele contou para mim que uma pessoa na igreja, um senhor muito querido na igreja, ele foi recolhido pelo Senhor. E chegando lá no céu, ele foi recebido por Jesus Cristo, né? Ele olhou aquela multidão no meio, lá no céu, lá no paraíso. Ele perguntou para Jesus. Ele falou: Senhor, cadê a igreja X, né? Que eu não estou vendo. Aí Jesus falou assim: essa igreja não está aqui não. Aí ele se estranhou e tal. Ele falou assim: cadê aquela igreja Y, aquela igreja grande? Aí Jesus falou assim: aquela igreja também não está aqui não. Aí ele perguntou para Jesus: Jesus, Senhor, qual a igreja que está aqui então, afinal? Que igreja é essa? Jesus falou assim: olha, essa igreja aqui é a minha igreja, é a igreja de Jesus Cristo.
A divisão, quem faz é vocês lá embaixo. Quem faz é o homem. Então, analisando a seguinte questão. Se todas as igrejas reunissem e trabalhassem de uma só forma, de uma só maneira, fazendo as obras sociais, praticando o Evangelho, pregando o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, o ID, e fazendo com que as obras sociais funcionem, você pode ter certeza, o Evangelho de Cristo daria uma reviravolta nesse mundo, nesse país, que ia ser algo tremendo no mundo aí fora. Mas, infelizmente, nem todas as igrejas pensam dessa maneira. Muitas igrejas falam, mas esse trabalho de arrecadação de alimentos, esse trabalho de pregar para um morador de rua, dependentes químicos, não é o meu chamado. Meu chamado é esse. Mas esse é o chamado de Jesus Cristo. É o ID. E o ID de Jesus, o ID e pregar o Evangelho, inclui isso também. As boas obras. Como eu acabei de ler, Jesus Cristo foi o maior exemplo de preocupação, de auxílio aos necessitados. E os seus ensinos e as suas obras demonstravam isso. Você pode ver nas parábolas que Jesus contava, ele falava sobre as obras sociais, sobre os dons de socorros. Lá em Atos dos Apóstolos, também o apóstolo lá na igreja de Filipos, o apóstolo Paulo declarando, né, as boas obras. Então, se nós fomos chamados por Jesus, chamados por Deus, para praticar essas boas obras, nós temos que ser exemplo. Nós temos que estar praticando isso daí. Não é somente, olha, a pessoa chega perto de você e fala, estou passando por dificuldades na minha casa, estou com fome, a minha família não tem condições de ser sustentada por mim, porque eu estou desempregado. Eu vou chegar para você, vou orar por você, vou orar para Deus te abençoar com uma cesta básica. Claro que não. Nós temos que chegar para essa pessoa, olha, eu vou arrecadar alimentos na igreja e vou preparar uma cesta básica para te abençoar, para socorrer a sua vida. A mesma coisa, amados, é a obra missionária. Nós temos a nossa amada irmã Ivanete, que está lá na África, que a igreja está abençoando a vida dela, porque ela está fazendo um trabalho lindo lá na África. E nós temos que abençoar ela, por quê? Porque ela está levando o Evangelho para aqueles lugares mais pobres e miseráveis que tem na face da terra. Aquelas crianças que estão desamparadas, aquelas famílias que estão completamente despedaçadas. Então a Ivanete está lá. Ela resolveu ir praticar o ID. Ela tem um chamado. E ela não pode negar isso daí. E nós, como igreja, nós temos que apoiar. Nós somos uma igreja missionária, uma igreja que tem uma obra humanitária. Nós temos que estar apoiando isso daí. Ajudando ela no seu sustento, mandando mantimentos, se for necessário, e está sempre dando apoio para que esse evangelho chegue através dela para essas pessoas que realmente necessitam. Então, este é o papel da igreja aqui na terra. Se a palavra de Deus fala que nós faremos obras semelhantes ou maiores que Jesus Cristo mesmo falou, então nós temos que realmente fazer valer esse versículo. Se o apóstolo Paulo declarou, sede meus imitadores como eu sou em Cristo, nós fomos chamados para ser embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra, e nós temos que exercer realmente esse ofício que o Senhor Jesus, Ele confiou na nossa vida. Em 2000, quando eu me converti, eu lembro de uma frase, assim que o pastor fez o apelo, e eu me converti, eu lembro de uma frase que eu declarei. Falei, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me chamou, eu quero ser usado. Essa frase eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu nem li a Bíblia, mas eu lembro que eu falei essa frase. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado. Porque de nada adianta eu ficar numa igreja, ouvir a palavra e não, de maneira alguma, eu proclamar o seu evangelho aí fora.
tá, amados? Então, a prática que Jesus segue é uma sequência que deve ser marcada. É o ver, o sentir e o agir. O que é esse ver? É ver a situação como está o meu próximo, é sentir o que ele está sentindo e agir para que essa situação adversa possa se reverter a favor dele. Amém? E é algo que todo crente, todo cristão tem que sentir isso aí. Tem que sentir esse desejo de estar servindo. Porque se você não sentir, queridos, pode ter certeza, não é esse evangelho que você está realmente seguindo. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 31, diz: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honra-o. Ou seja, temos que ter aquele sentimento de compadecer ao necessitado. Né? Quantas vezes eu aqui sentado aqui, a pessoa bate no portão e fala: olha, na minha casa está faltando isso, na minha casa está faltando aquilo. Eu não vou deixar as pessoas saírem de mão abanando, de mão vazia, de maneira alguma. Se não tiver alimento suficiente, eu pego o que tiver de socorro e falo assim: ó, querido, eu tenho isso aqui hoje. Ele: olha, glórias a Deus porque tem isso aqui hoje. Hoje eu vou poder dar comida para os meus filhos, para a minha esposa. Isso é o verdadeiro evangelho. Você não pode deixar a pessoa sair de mãos abanando, de maneira alguma sair com aquela sensação de frustração. Poxa, eu bati na igreja lá, ninguém me socorreu. Né? Mas para isso que nós estamos aqui. Ao Senhor, lá no Provérbios 19, 17, diz o seguinte: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. Ou seja, quem abençoa o próximo, com certeza está alegrando o coração do Senhor. E lá em Provérbios 28 a 27 diz: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Ou seja, se você pode ajudar e não ajuda, você pode ter certeza, você está atraindo maldições para a sua vida. Quando você tiver condições de estender a mão para aquela pessoa, estenda, ajude aquela pessoa necessitada. Por quê? Porque se você está abençoando, pode ter certeza, você vai ser abençoado. Se você realmente negar e saber que tem condições de abençoar, você está traindo maldições para você. Tá? Em Filipenses 4,15, né, fala sobre socorros. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Ou seja, a igreja cristã em Filipos fez uma aliança com o apóstolo Paulo, apoiando ele em suas viagens missionárias pelo mundo, com orações e ofertas financeiras. É que eu falei sobre a obra missionária. É você apoiar, é você estar compartilhando aquilo que você tem, para que essa pessoa faça a palavra de Deus chegar até os lugares onde a palavra ainda não chegou, ou que a palavra é extremamente proibida, ou como é que eu posso dizer? Ou não é proibida a pregação do Evangelho. Então, esses missionários são mandados para esses lugares e a gente, como igreja, tem que apoiá-los. A gente tem que estar ali sempre suprindo as suas necessidades. Né? O objetivo da ação social na nossa igreja, qual é esse objetivo? É cooperar. Nós pedimos que a pessoa coopera com a coleta de alimentos. Todo último domingo, nós estamos cooperando com a arrecadação de alimentos, para que a gente possa socorrer essas ONGs parceiras, essas ONGs que cada dia, se você liga e pede uma vaga, a pessoa não se oprime e chega: olha, Márcio, eu não tenho a vaga para você. Não, de maneira alguma, ela está sempre abrindo um leque de vagas para a gente, está sempre nos apoiando. Então, cooperar com a coleta de alimentos mensal, coopera, tá? Traga o seu quilo, ajuda a nossa igreja. Né? A arrecadação todo último domingo, nós estamos apresentando, cada célula traz a quantidade de alimentos. Se você não frequenta a célula ainda, mas quiser abençoar a gente, traga o seu quilo de alimento, que esse quilo de alimento pode estar socorrendo tanto a ONG parceira, como aquela pessoa que realmente precisa, aquela família de fora ou domésticos na fé. Cooperar com a distribuição de cestas básicas, remédios ou roupas e calçados para os domésticos na fé.
para que as pessoas realmente que estão precisando, geralmente a igreja evangélica, ela manda roupas para a instituição, manda roupas para o asilo, manda roupas para creches. Já mesmo eu levei um punhado de roupas para a creche Azeca, que ela agradeceu demais, que ela levou para a área livre, lá onde a área livre tinha sofrido com uma enchente e muitas pessoas perderam suas roupas. Ela falou assim, aquela roupa chegou na hora certa. Amém? Cooperar com a distribuição de alimentos, remédios e roupas para as ONGs e agências parceiras. Cooperar com a distribuição também de roupas para as instituições onde as pessoas, lá na tribo, a tribo dos índios. Nossa, nós ficamos impactados com a última visita, onde nós levamos uma Fiorino lotada de roupas e calçados. Levamos lá para os índios. Tinha índios que nem tinham mais nada que vestir. Estavam usando simplesmente uns trapos. E as roupas chegaram lá, eles ficaram muito felizes, ficaram muito alegres. Mas o cacique não tinha palavras para agradecer o que a igreja fez por eles lá. Por quê? Porque, amados, é a gratidão. É a gratidão que as pessoas que estão precisando, é a gratidão que elas sentem no coração. Poxa, lembraram de mim, lembraram da gente. E muitas vezes as pessoas fazem distinção. Ah, são índios mesmo, gostam de viver no mato, mas não é bem assim não. Nós encontramos crianças que recém-nascidas, nós encontramos mamães que estavam sem roupas, nós encontramos lugares lá perto da aldeia que realmente está precisando de um socorro. E a igreja chegou justamente naquele dia que estavam precisando. É Deus que prepara as coisas, é Deus que nos mostra, e por isso nós temos que estar sempre pregando essa palavra e sempre trazendo para dentro de nós esse desejo de estar servindo. Participar da ação social é algo tremendo. Participar da ação social é algo assim que nos enriquece, nos fortalece a cada dia que a gente participa da ação social. Eu converso sempre com o Paulo, sempre com os meninos que estão junto com a gente, com o Diego, com o Dinei, com o Eric, pessoas que estão ali no nosso convívio, com a Verônica. Eu falo que todo esse tempo que a gente está na ação social, a cada visita que a gente faz, a gente sai de lá ministrado por eles. A gente vai ministrar, mas acaba sendo ministrados. Por quê? Porque é algo que eles passam para a gente. E a gente tem esse prazer, tem o prazer, né, de estar abençoando eles com a ajuda do Senhor, com a ajuda dos membros da igreja, com a ajuda das pessoas, dos nossos doadores que doam, né, nossos parceiros. Então a gente quer, de maneira sobrenatural, que essa ação social na igreja venha funcionar cada vez mais através desse amor que Deus fortalece, através desse desejo do coração de Deus, da vontade do nosso pastor, da nossa pastora, que realmente a ação social faça a diferença. Não somente parar nisso daí, porque antes a ação social nossa se resumia o quê? Em levar uma sopa e agasalho para um morador de rua. Depois nós começamos a sopa, levar roupas, cobertor e começar a internar. Então o trabalho foi crescendo e está cada vez mais crescendo. E nós, como igreja, nós como membros do corpo de Cristo, nós temos que se abrir cada vez mais para a pessoa do Espírito Santo, para que eles venham nos capacitar a fazer essa obra, venham nos capacitar cada vez mais a estar se aprimorando nesse trabalho social, que é um trabalho muito gostoso, que é um trabalho muito abençoado, que é um trabalho que Deus se alegra muito em socorrer aqueles que realmente precisam. Tá bom, amados? E trazendo aqui, em relação à ação, à evangelização, como Deus ungiu a Jesus Cristo Nazaré com o Espírito Santo e com o poder que andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Da mesma forma que Deus era com o Senhor, está indo lá em Atos 10, 38, ele é também conosco, ele é com você, desde que você dê condições favoráveis para o Espírito Santo estar realizando essa obra na sua vida. Então nós queremos aqui, para finalizar,
dizer que nós somos enviados ao mundo como Jesus, para servir. Por isso, a expressão natural de nosso amor ao nosso próximo é: nós te amamos, nós vamos e nós serviremos. Serviremos a quem? Serviremos a realmente aquelas pessoas que necessitam. Serviremos também ao corpo de Cristo. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Fernando, né? Eu louvo a Deus que ele nos capacitou, que ele, através dos seus ensinamentos, ele vem cada vez mais nos orientando, nos capacitando a fazer essa obra, que é uma obra assim que eu gosto muito, que eu tenho um grande carinho, que eu tenho um grande zelo, e estou sempre aberto para correções, estou sempre aberto para que o Senhor venha me corrigir a cada dia, tá? E esse amor de Jesus tem que resplandecer na vida de cada um de nós, de cada cristão. Tem que ser incorporado esses feitos de amor ao próximo. A verdadeira ação social é na praticidade. O verdadeiro amor, ele exige ação, atitude e verdade. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira ação. Ela exige ação, atitude e verdade. Então, se eu realmente prego que nós, como cristão, como servo de Deus, a gente prega o id, a gente prega o amor. E esse amor tem que ser prático, tem que ser em verdade. Porque se eu pregar o amor, e se eu pregar a obra social, se eu pregar que realmente nós ajudamos, apoiamos, isso tem que ser prático. Não é somente da boca para fora, nem somente de palavras. Amém, amados? Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos realmente capacitar cada vez mais. E queria agradecer por esse espaço, por essa palavra, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Me perdoa se eu tive que eu gaguejei, se eu me perdi, mas é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E que eu peço isso aí, que o Senhor cada vez mais venha nos ajudar e venha capacitar cada vez mais essa obra, que é uma obra grande, grandiosa, e que o Senhor tem cada vez mais fazer a gente crescer. Não é somente nessas instituições ou nessa obra missionária, mas é um todo, onde nós podemos chegar cada vez mais, onde as pessoas realmente necessitam e precisam realmente do carinho, do zelo da palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos e vamos fazer uma oração para que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém, queridos? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, exaltar o Teu santo nome, Pai, e dizer que só o Senhor é Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, eu quero neste momento, Senhor, Te agradecer, ó Pai, por estar aqui presente, Te agradecer, ó Deus, por estar aqui, Senhor, trazendo um pouco da ação social, trazendo um pouco do nosso trabalho, onde nós realmente queremos praticar o ID juntamente com a obra do Senhor, e que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais abençoar essa obra social, abençoar a nossa igreja, Senhor, abençoar também, ó Deus, a nossa ação social. O Senhor venha abençoar, Senhor, poderosamente, meu Pai, as finanças da nossa igreja, que nós venhamos a cada dia, Senhor, abençoar os nossos missionários, tanto na África como em todo o mundo, Senhor. Que o Senhor venha também poder, meu Pai, abençoar a nossa arrecadação de alimentos. Que o Senhor venha cada vez mais, ó Deus, abençoar essa ação social. Que as pessoas que realmente, meu Pai, têm o desejo de servir, o desejo de estar abençoando essa obra, que o Senhor venha capacitá-lo, que o Senhor venha de maneira sobrenatural ensiná-los, ó Deus, a como andar dentro desses preceitos, desse seu caminho, ó Pai. É a minha oração, é o meu pedido, Senhor, que em nome de Jesus, que
que na autoridade que o Senhor nos concede eu repreendo, Senhor, toda arma forjada contra esse ministério, contra essa igreja, toda arma forjada contra a ação social, contra a obra missionária, meu Pai, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vou passar alguns avisos aqui, avisos da nossa igreja. As intercessões via WhatsApp, André, toda segunda-feira, às 20 horas. O André, uma equipe, os meninos aí, toda segunda-feira, às 20 horas. A irmã Zenaide, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã. A irmã Cida, na segunda, quarta e sexta-feira, às 15 horas da tarde. O Roger, o nosso amado Roger, todas as quintas-feiras, das 8 da manhã às 9. O Roger aí, ó, abençoado. E também nós temos intercessão presencial. Segunda, quarta e sexta, às 15 horas. A irmã Lourdes e a irmã Cleusa estão aqui na igreja, orando. Todas as segunda, quartas e sextas-feiras, às 15 horas. Irmã Lourdes e irmã Cleusa aqui na igreja. Aos domingos, às 17 horas, com Zé Neném e a irmã Luzineide, aqui na sala de missões da nossa igreja. Célula nos Lares, quinta, sexta e sábado. Quintas e sextas às 20 horas, sábado às 17 horas. FBO no Jardim Baronesa, às 7h30, com o irmão André, com o Roger, e com o Bruno e com o Isaac. Todo sábado, às 7h30, no Ginásio de Esportes Henrique Alves, que fica no Jardim Baronesa, na rua Duque Hélito 530, de esquina com a rua Renato Marchione, próxima à companhia da Polícia Militar, ali no Jardim Baronesa. Classe de Doutrinas Bíblicas, com o nosso amado irmão Marcelo, das 8 às 8 da manhã, todos os domingos, das 8 às 9. Você quer ser abençoado? Participe deste curso de Doutrinas Bíblicas, é uma bênção. Dia 18/6, domingo próximo, às 9 horas da manhã, Café com os Casais na IHM. O título é Blindando o Casamento e a Família, parte 3. Quer ser abençoado, casal? Participe. Domingo agora. E dia 24/6, a partir das 19 horas, a nossa noite de hambúrguer, em prol da ação social, missões, FBO e a EBF. Os convites já estão à venda com o líder de célula e também aqui na secretaria da igreja. Você pode nos procurar que a gente vai atender você. Será uma noite abençoada, onde essa noite de hambúrguer, os valores que serão arrecadados serão em prol da ação social, da obra missionária de FBO e da EBF. Amém, queridos? Esses nossos avisos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.